Efésios 4, verso 17 em diante. Glórias. Todos acharam? Amém. Diz-nos assim a palavra de Deus: portanto, digo isto e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Agora eu quero convidar você a ler o 19. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Verso 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Amém? Podeis tomar assento. Glória a Deus. Uma das coisas, irmãos, que agora eu quero chamar a atenção de vocês para esse segundo texto, é o fato de que nessa segunda parte, quando nós estamos lendo aqui, uma das coisas que mais nos chama a atenção é quando Paulo fala que eles se tornaram insensíveis. E aí, o que quer dizer isso? O pecado, ele causa essa insensibilidade, essa dureza no nosso coração. O apóstolo Paulo, ele inclusive vai falar sobre uma das coisas que digas que Timóteo deveria evitar, seria justamente a mente cauterizada. E eu acho que a maioria talvez saiba, mas vale a pena a gente repetir. O que é uma mente cauterizada? Cauterização, para quem já viu alguma coisa da parte de cabeleireiro, tem a ver com queimar o cabelo, literalmente, né? Dá-se a ideia de que se você esquentar demais lá o cabelo, vai abrir alguns poros, alguma coisa parecida, vai ter hidratação, então é mais ou menos assim como a coisa funciona. Mas a cauterização tem a ver com queima. Só que toda parte do nosso corpo que, por exemplo, sofreu uma queimadura, principalmente na região maior da nossa pele, e depois que a pele cicatriza daquela queimadura, a região que fora queimada ou cauterizada, o que ela se torna? Insensível. Porque as ramificações nervosas daquele lugarzinho lá que queimou foram destruídas. Então você toca lá e não tem a mesma sensibilidade que antes. Então se uma pessoa que tem uma queimadura muito grave, muito profunda, você toca lá, a pessoa não tem a mesma sensibilidade que nas outras partes do corpo onde a pele dela permanece. E aí Paulo fala que a nossa mente não deveria ser cauterizada. Deveríamos fugir disso, ou seja, fugir do quê? Da insensibilidade. E veja que o apóstolo Paulo está dizendo isso, que as pessoas afastadas de Cristo, vivendo na impiedade, vão se tornando insensíveis em relação às coisas de Deus de maneira cada vez mais profunda. Olha, eu acho que você há de concordar comigo. Quando a gente se envolve no pecado, existem níveis de envolvimento com o pecado. Existe um certo nível de profundidade que o ser humano decide ou não se envolver com aquele tipo de pecado. Não é à toa, e eu acho que para alguns irmãos, não sei se alguns irmãos têm dificuldade de entender isso. Por exemplo, você ao ler o Evangelho, você já se perguntou por que será aquela multidão inteira haviam algumas pessoas que eram possessas, endemoniadas e outras não? Eu já vi alguns irmãos, na sua ingenuidade, acharem que todo ímpio, que toda pessoa que não é convertida, obrigatoriamente, por regra, ela é uma pessoa endemoniada, que ela é possessa. E aí eu já, conversando com pessoas assim, eu falei, não é bem assim. Porque se assim fora, daqueles milhares que seguiam a Jesus, se Jesus levantasse a voz e mandasse expulsar demônio, todos cairiam por terra possessos. E o fato é que de uma multidão de pessoas que o seguiam, alguns eram, outros não.
E ainda, a gente lendo o Evangelho, você vai lembrar disso. Que as pessoas endemoniadas tinham inclusive níveis de resistência. Porque a Bíblia fala que Cristo chama os 12, lhes dá autoridade para poder expulsar os demônios e autoridade sobre toda enfermidade. Mas tem um menino, um jovem, que os apóstolos tentam expulsar o demônio e não conseguem. E aí Jesus chega e fala: até quando, geração incrédula, eu vou ter que suportar vocês? Trazei-me o menino. E aí o texto bíblico fala que ele expulsa aquele demônio, mas antes de expulsar, Cristo fala com o Pai, né? E aí o Pai fala para Cristo: Senhor, desde a mais tenra infância, este demônio possui, o lança na água, o lança no fogo, e por muitas vezes quase o matou, e os teus discípulos não puderam expulsá-lo. E aí Jesus ele fala o quê? Esta casta de demônios não se expulsa senão por oração e jejum. Ainda há pessoas que questionam o fato de que a palavra, este versículo específico, em alguns manuscritos, em algumas cópias da Bíblia, dos vários manuscritos ao longo dos 2000 anos, alguns não teriam essa parte. E chegam a questionar: será possível que talvez algumas entidades diabólicas só saiam com jejum e oração? Não, porque o nome de Cristo, a autoridade do nome de Jesus que expulsa, não sou eu que expulso, é o nome de Cristo. E aí, apegando-se a isso, as pessoas tentam dizer: olha, talvez não seja bem assim. A gente não pode levar muito ao pé da letra essa afirmação de Jesus, que talvez algumas entidades malignas sejam mais poderosas ou resistentes, e seria necessário da nossa parte como crentes uma entrega maior à espiritualidade, uma busca mais profunda para lidar com batalhas espirituais mais profundas. E aí, para esses que argumentam, né? Olha, pastor, alguns manuscritos, algumas traduções até falam, diz assim, botam entre colchetes, né? É duvidoso, alguns manuscritos têm, outros não têm. Eu apelo para o próprio texto. Porque os apóstolos já tinham expulsado diversos demônios. Aquele eles não conseguiram. Então, se aquele eles não conseguiram, então é porque ele tinha uma resistência, uma profundidade espiritual que exigia o quê? Mais maturidade dos apóstolos para expulsar. E aí Cristo fala: quer alcançar essa maturidade? Mais jejum e mais oração. Então, para mim é um fato. Então, os ímpios, irmãos, nem todos podem ser possessos. A gente vê isso pela Escritura, mas até entre aqueles que são possessos, existem alguns que se aprofundam, né? E vão mais ali de maneira mais íntima com o pecado, com o mal, se entregam de maneira mais deliberada, aberta para a influência diabólica. Leve em conta, por exemplo, o endemoniado de Gadara, que a Escritura chega a dizer que este homem, possesso por demônios, tinha de fato, inclusive, resistência sobre-humana. Porque, me explique, parece coisa até de filme de super-herói, de ficção científica, porque a Escritura fala que amarravam ele com correntes. E ele conseguia quebrar as correntes. Irmão, se nós, no maior estado de adrenalina que possamos ter no momento de perigo, que geralmente a nossa força corporal pode quase dobrar a resistência no momento de estresse e perigo, como já aconteceu de mães por aí conseguirem até salvar filho levantando o carro, filho debaixo do carro, num acidente, conseguir levantar o carro e puxar a criança, momentos de estresse, adrenalina lá em cima, e fora a bondosa mão de Deus também, né? Mas um ser humano comum não faria isso. Se eu ousasse quebrar a corrente, era arriscado quebrar o osso e sair rasgando tudo. Mas você não quebraria uma corrente. Como o ser humano quebra uma corrente de ferro? O gadareno não era preso por correntes, ele as quebrava. Ele já havia rasgado todas as suas roupas, andava nu, e dizia o texto que ele clamava de dia e de noite, ele gritava. E andava no cemitério, no sepulcro. O homem ali totalmente corrompido até o seu mais íntimo pelos demônios. E por que eu estou chamando a atenção disso tudo? É para dizer, irmãos, para nós, que se existem níveis de profundidade pior para se envolver com o pecado, como Paulo está dizendo aqui,
se entregando de maneira libertina, de maneira desenfreada, como diz o verso 19, para cometer tudo que não presta. Então, a regra para a espiritualidade é a mesma coisa. Se o ímpio decide se entregar de forma desenfreada, eu vou me entregar com tudo, eu vou fazer hoje nesse carnaval tudo o que eu não fiz e que não posso fazer na rotina normal do dia a dia. A pergunta é: e por que não nós, na questão espiritual, não dizemos a mesma coisa? Olha, aquilo que eu não tenho conseguido orar, aquilo que eu não tenho conseguido buscar da tua parte, Senhor, eu quero agora, nestes 4 dias, buscando com a igreja uma experiência espiritual que eu ainda não tive na minha rotina diária. Porque é uma questão de decisão. Então Paulo fala, eles decidem se entregar de maneira desenfreada. Ou seja, não há limites quando eles resolvem buscar. Para buscar a presença de Deus e buscar transformação de vida, igreja, também não deve haver limites para nós. Então, quando nós falamos ontem à noite, nossa vida precisa ter propósito, nossa vida tem que ser intencional. A nossa vida tem elementos básicos que, na medida que vamos aprendendo com a Escritura, deixando Cristo falar, nós podemos entender, a nossa vida pode ser muito melhor do que a que nós já temos vivido. Como diz o profeta do Antigo Testamento, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meus irmãos, não tenhamos medo de galgar, de criar expectativas por coisas maiores de Deus, porque a Escritura está dando exemplo disso. Uma coisa que agora me lembra o Espírito Santo, lembre aquilo que o próprio profeta Eliseu, ao andar com Elias, ele almejou. O que foi que ele almejou? Uma coisa absurda, já dê em conta que Elias já tinha feito algo extraordinário. Orando, e 3 anos e meio o céu fecha, e orando de novo, e depois a chuva cai de maneira torrencial. Faz aquele desafio de batalha dos deuses, onde Baal perdeu o sinal de Wi-Fi e não conseguia receber nenhuma oração dos seus profetas lá embaixo. Ficaram offline. E bastou apenas uma oração de menos de 20 segundos do profeta Elias para consumir todo aquele sacrifício e holocausto. Então, aí Eliseu olha tudo isso, e aí Elias fala: estou indo para o céu, o Senhor me tomará para si, se me pedir alguma coisa, peça agora. Aí Eliseu fala: quero porção dobrada do teu espírito. Meu Jesus! Eu não quero ser igual a você, eu quero ser maior ainda em obra. Mas entenda, não era uma questão de orgulho não, viu? Porque, vamos ser sinceros, se Eliseu tivesse o coração, irmão, cheio de orgulho, você acha que o Espírito de Deus ia usá-lo? Ele não pediu isso, irmãos, em orgulho, para fama de si. É que ele dizia: eu quero fazer em dobro para o meu Deus. Se o meu Deus fez isso contigo, Elias, eu quero ser usado por ele, porque eu quero frutificar em dobro na presença do Senhor. Então, é interessante perceber que a gente pode olhar para homens e mulheres de Deus na história da igreja. A gente pode olhar para homens e mulheres de Deus até entre nós aqui e dizer: Deus, me dá a porção dobrada do Espírito desse irmão, dessa irmã, eu quero mais. Eu quero mais. Porém, contudo, entretanto, todavia, pastor Gênesis geralmente fala assim no nosso grupo de pastores, né, pastor Eduardo? Ele fala, aí pede a opinião, o pastor Gênesis vai falando, aí, contudo, porém, todavia, entretanto. Né? Isso, aí vem a correção. A porção dobrada do Espírito exige também de nós uma porção dobrada de assumir as consequências disso. Ou seja, de pagar o preço em dobro. Né? Então, ao pedir, eu sei que haverá essas consequências. Então, a nossa vida, igreja, é uma vida com propósito. Em que sentido? De que eu peço a Deus algo maior e eu quero almejar isso, mas sempre pensando: terei de fazer a minha parte, terei de fazer o meu esforço. Eu quero continuar hoje
no quinto ensinamento, falando sobre a ideia de nós termos o cuidado para fugir, para evitar um pecado que se chama o pecado da negligência. E a negligência, ela pode ser uma coisa muito mais sutil do que a gente possa imaginar. Provérbios capítulo 18, verso de número 9. A palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte. Provérbios 18, 9. Quem é negligente na sua obra, já é irmão do que é destruidor. Quem é negligente na sua obra, já é irmão do que é destruidor. O que ele está querendo dizer? Palavra negligência, pastor, o que isso significa mesmo na prática? Negligência significa abandono. Por exemplo, quando eu dou aula de história da independência dos Estados Unidos, sempre tem um tópico lá que a gente fala assim: a Inglaterra, o motivo da nação americana ter pedido a independência mais cedo do que todos os outros países americanos foi porque a Inglaterra teve uma negligência salutar com os Estados Unidos. O que é essa negligência? A Inglaterra disse: bem, os ingleses que estão do outro lado do mundo, trabalhem, façam suas casas, suas fazendas, suas escolas, desenvolvam seu comércio. Mandando o imposto em dia, fique à vontade. A Inglaterra negligenciou o quê? O controle. Ela abandonou, mas o nome é negligência salutar porque foi uma negligência saudável. Saudável não para a Inglaterra, que perdeu depois esse território novo, mas saudável para a própria terra, para os habitantes lá, porque eles aproveitaram esse momento que a Inglaterra não ficou tão em cima deles, para eles se desenvolverem. Mas ela abandonou um pouco, deixou de lado o continente americano para se preocupar com a guerra contra a França e outros países. Negligência é abandono. Ou deixar que aquilo caminhe por si mesmo, para ver no que vai dar. Mas se a gente fosse novamente usar o termo cearense, eu confio que é a mesma coisa. É empurrar com a barriga. Negligência, numa linguagem cearense, é empurra com a barriga. Vai. Deixa rolar. Vai até o que vai dar. Mas você não vai fazer nada em relação a isso? Não. Deixa indo. Aí, se precisar, lá na frente eu tomo uma atitude. A Escritura está dizendo que quando a gente tem essa prática, o que ele está fazendo? Estamos, na verdade, promovendo a longo prazo a destruição daquilo que a gente está abandonando, daquilo que nós estamos negligenciando. Bom, tem tanta passagem na Bíblia quando eu estava pesquisando sobre essa questão de negligência, mas a gente tem que ficar filtrando. Mas em Provérbios, por favor, faça aquele devocional de Provérbios que é muito bom. Provérbios tem 31 capítulos, pega o primeiro capítulo, lê no dia 1 do mês, o capítulo 2 no dia 2, e aí você vai ver, é muito bom. Provérbios deveria ser um livro que deveria ser decorado por nós, porque é um manual de vida. E Provérbios vai dizer, o autor diz assim: passei pelo campo do negligente e vi a cerca derrubada, eu estou adaptando, tá? E um mato que dominou por tudo, né? Vi, pensei, considerei. A passagem é isso. Passei pelo campo do negligente, vi a cerca derrubada e o mato que tomou conta. Vi, pensei e considerei. Quer dizer, alguém tem um terreno. Terreno esse que poderia estar dando fruto. Fruto para poder alimentar uma família, fruto para talvez trazer lucro para aquela família, para que ela pudesse viver bem, de maneira mais confortável. Mas simplesmente algo que poderia dar fruto foi abandonado. Então quem passa, olha e percebe: eu não posso ser como essa pessoa. Eu não posso negligenciar aquilo que Deus entrega nas minhas mãos. Por isso a segunda passagem, Romanos 12, 11, o apóstolo Paulo, falando sobre o trato que a gente tem que ter uns com os outros, ele vai dizer: no zelo, que é o contrário da negligência, né? No zelo, não sejam remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Professor, pastor, professor, né? Pastor, o que tem a ver com a ideia de ser remisso? É você ter a capacidade de fazer aquilo e você bota a sua mão para trás. Você pode ajudar,
mas você se omite. A expressão não ser remisso é porque assim, rapaz, deixe de ser omisso também. É semelhante. Então, a pergunta que eu faço sobre esse ponto, evitar a negligência. Ou seja, não deixe que coisas que Deus colocou na sua mão, elas ficarem abandonadas por si mesmas. Cuide delas. Deus te concedeu isso para que por sua gerência, por sua liderança, isto, aquilo ou alguém, principalmente falando dos nossos filhos, da nossa família, cresça, que se desenvolva sobre a tua liderança. Mas quando você negligencia e diz, não, deixa rolar, não, eu não tenho tempo, não dá para prestar atenção nisso, eu tenho que fazer outra coisa e tal, e vai deixando, a cerca vai ser derrubada e o mato vai tomar de conta. Então, quando ele fala, qual é o contrário, então, de eu ser omisso na obra de Deus? É ser zeloso, ou seja, é o cuidado, é a atenção especial, é estar verificando ali o tempo todo, está dando certo? As coisas estão fluindo? Aquilo que eu havia planejado para poder oferecer ao Senhor, eu estou cumprindo? Eu estou cumprindo com a palavra que eu dei a Deus de que faria tal coisa? Paulo então vai dizer, olha, quando a gente, que nós devemos ser zelosos, ele fala também dessas duas coisas aqui, olha, servir ao Senhor fervorosos de espírito. E aí fervoroso vem de fervor, é a ideia mesmo do fogo. É de algo que está queimando dentro de ti. Quer dizer, você vai fazer a obra de Deus com zelo. E qual é uma característica de alguém que cuida de algo ou alguém com zelo? A pessoa faz aquilo animada, com fogo queimando dentro de si, com alegria, com realização. Rapaz, eu estou fazendo isso aqui e é para Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Farei com todas as minhas forças. Aleluia! Deixe-me contar uma experiência que eu tive no magistério, como professor. Vocês sabem que no Brasil não existe nada de incentivo para a gente ir para o magistério, para sermos professores. Ainda estamos muito longe daquilo que deveria ser o ideal, até historicamente falando, né? A nível de nações, história ocidental. Professores há 2.000 anos atrás eram mais considerados e valorizados do que hoje. Vou pegar um professor de 2.000 anos atrás, uma cultura da Grécia, de Roma, era muito mais valorizado, respeitado culturalmente. E quer queira, quer não, a gente é gente, né? A gente é gente. Só um evangelista que fala, né? Só Jesus que não é gente, né? Jesus é maior. Mas a gente é gente. Então, meu irmão, às vezes, com problemas de pais desrespeitosos, de alunos completamente desinteressados, e sinceramente eu não boto a culpa em ninguém desinteressado, porque quem cria a cultura para a criança valorizar o ato do ensino tem que ser a família, não é professor que vai dizer para o seu filho que é legal estudar, é pai e mãe. Mas aí a Miriam, que agora é minha aluna, né? Há 2 anos agora que ela está sendo minha aluna, tenho o privilégio de ensinar minha filha na mesma classe. A Miriam sabe, às vezes de vez em quando eu dou uma de pai, eu esqueço que eu sou professor, eu dou uma de pai, e aí quando a criançada está fazendo muita bagunça, eu escrevo lá, vocês estão, tá vendo esse número aqui? Eu escrevo 500. Isso aqui é que os pais de vocês estão pagando agora para vocês estudarem aqui, para vocês não me entregarem a atividade que eu pedi, para vocês ficarem brincando aqui, perturbando a minha aula, tirando meu juízo. Então se continuar fazendo besteira, eu vou tirar algo 3 para fora aqui para nós começar a aula. Semana passada eu tirei 3 de aula. Aí a classe começa a querer se aquietar. Tem menino que baixa a cabeça, fica triste quando vê 500. 500 reais a mensalidade. Você está perturbando o meu juízo. Teu pai e tua mãe estão trabalhando agora, gastando 500 reais para não fazer nada aqui. Então, de vez em quando, eu esqueço que eu sou professor, viro pai lá na hora e dou um carão como se fosse pai. É cultura. Sabe? É cultura. É a ideia de criar um entendimento. Aí, junta tudo isso, aí o professor tem hora que diz, pai, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o tradicional. Eu chego na sala, pessoal, bora lá, vou copiar 20 questões aqui na lousa, tem até o final da aula para me entregar, copie e respondo no caderno. E sento na cadeira e deixa o pessoal se virar. Isso não é aula. Isso não é aula. Para eu ser um transmissor de informação, bota logo um chat GPT da vida, uma inteligência artificial na escola, manda eles assistir um vídeo, que é a mesma coisa. E olha que o vídeo é melhor, viu? Isso não é aula.
Aula, Deus quiser, um dia vocês vão ver uma aula minha. Pra você ver como é legal. Mas é o que foi que eu tive que aprender. Teve uma hora que eu falei assim: rapaz, se eu pegar e diminuir o nível da minha aula, levando em conta negligência de pais e alunos que ainda não sabem sequer dar valor à cultura, ao ensino e à educação, eu vou ser negligente com a capacidade que Deus me deu. Ele me deu um trabalho. Esse trabalho tem que fazer dele o melhor. Aí Deus me falou o seguinte: você não vai trabalhar pensando no que aluno vai te responder, te elogiar ou não. Se você ficar trabalhando pensando nos elogios que o seu público ou as pessoas que você está servindo lhe der, aquele feedback, aquele retorno, você vai ficar dependente emocionalmente dos outros. E aí vai ser ruim. Porque naquele dia ninguém elogiou você, ninguém chamou sua atenção, ninguém disse que a aula foi legal. Aí no outro dia você vai trazer uma aula ruim. Aí fui lá para Filipenses e Deus ele fala que nós devemos servir aos patrões como quem serve a Cristo. Aí Romanos 15, 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo lembra: sede sempre firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, eu pensei, bem, eu vou pegar isso aqui e vou colocar na minha aula. Ou seja, eu vou agora buscar dar aulas com excelência, independente se o pessoal está gostando ou não, se eu for elogiado ou não, se diretora me elogiar ou não, se pai disser que a aula foi legal ou não. Eu vou fazer o meu melhor, porque eu estou servindo a Cristo. Aleluia. Então eu não vou esperar retorno. Eu vou trabalhar por excelência, porque eu tenho que glorificar o Deus que me deu um trabalho, para desse trabalho tirar o meu pão de cada dia. Aleluia. E pronto. É desse jeito, né? E pronto. Meu irmão, isso é uma blindagem mental para você. Porque é o que vai acontecer na nossa rotina diária, igreja. Nem sempre as pessoas vão te elogiar, vão reconhecer o teu trabalho, o teu serviço. E toda vez que você diminuir a qualidade do seu serviço, porque o outro não te reconheceu ou te elogiou, você vai viver numa eterna frustração. Então valorize o dom que Deus te deu para glorificá-lo. Engrandeça-o. Então eu digo para eles: olha, aí eu já falei isso para os meus alunos, meus meninos: olha, eu estou fazendo. Ó, aí quando eles elogiaram, eu falei: ó, não estou fazendo isso aqui com vocês não, viu? Eu estou fazendo isso aqui porque eu me realizo nisso aqui. Foi Deus que me capacitou para fazer isso aqui. Eu quero glorificar a Deus. Eu quero fazer a diferença porque Deus me capacitou para fazer isso. Agora transfira isso para a igreja. Porque sabe, nós vamos chamar os irmãos para fazerem programações, para fazer um círculo de oração, para fazer um culto campal, para fazer um evangelismo, para fazer um grupo familiar. E aí você vai ficar naquela empolgação, talvez esperando. É natural, não estou dizendo que é pecado não. É natural que você tenha aquela expectativa de que os irmãos se alegrem, talvez, quando você estiver ali fazendo algo, uma programação, algum serviço. Não é ruim receber elogio, não estou dizendo que é ruim. Eu só estou dizendo que você não dependa disso. Que o que queima no seu coração para servir a igreja seja por causa de Jesus. Porque uma coisa que o diabo vai fazer muitas vezes é dizer: ei, valeu a pena tu se esforçar tanto? Nenhum irmão disse nada. Não veio ninguém. Me preparei tanto para aquela pregação e naquele dia foi o culto onde mais irmãos faltaram. Pelo menos esse é uma das coisas que nós pastores, e principalmente nós sofremos. Aí o pastor Gilvan, que em uma das suas mensagens, fala isso. Às vezes no culto de oração a gente fica na expectativa e ninguém vem. E quando é um culto de doutrina, que o pastor ali passou horas orando: Senhor, me dá uma palavra, é para a tua igreja, eles são teu povo, Senhor, eu estou aqui só administrando teu povo. Aí o povo não vem. E a frustração, e o diabo dizendo: para que isso? Lê qualquer coisa. Faltando ali 1 hora para o culto, lê qualquer coisa, entrega qualquer coisa. Vocês não pensem, mano, que o diabo sopra isso no ouvido da gente? Faz qualquer coisa. O pessoal falta, não diz nada para ti. Por que você vai ter que preparar uma coisa com excelência? Você vai ter que gastar horas e horas lendo a palavra e orando e tentando se aprofundar, se o pessoal falta e não diz nem o porquê. Mas, meus irmãos,
Isso é o espírito da negligência. Abandonar o que Deus me deu, a própria sorte, deixar rolar, porque simplesmente eu estou perdendo o fervor de espírito, como diz Romanos 12. E aí Deus os trata. E aí Deus vai nos moldando, dizendo: não. Você está servindo aos seus irmãos porque você está me servindo. Lembre disso. Lembra do que Jesus falou também numa parábola? Aquele que dá um copo de água fria a estes meus pequeninos, por estarem me servindo, de maneira nenhuma perderá a sua recompensa, o seu galardão. Glória a Deus. Glória. Então é Cristo lembrando: eu coloquei você para servir seus irmãos, por conta que esta maneira que eu determinei você me servir. Eu não posso passar a roupa de Jesus, não posso aí fazer um fricassê para ele, um almoço. O Deus eterno não precisa ser servido por mãos humanas, porque de nada ele precisa. Então ele estabeleceu que a maneira como eu e você vamos glorificá-lo, servi-lo, amá-lo, honrá-lo, é servindo gente como a gente. E não tem outro jeito. É um pecador servindo a outros pecadores. É um ser cheio de defeitos servindo a gente cheio de defeito também. Mas Deus é tão sábio, porque Deus ele quer usar essa nossa comunhão para quê? O pastor de lado enfatizou muito a ideia da comunhão. Porque é isso. Porque quando eu talvez sinta que você não me honrou, ou que talvez você não me valorizou naquele dia, e Deus não quer que eu fique aqui tendo pena de mim mesmo, ou, poxa, não me valorizam como pastor, não me valorizaram a pregação. Deus quer que você lembre o seguinte: você está passando pela experiência de se sentir desonrado ou esquecido? Deus, eu estou sentindo isso agora. Pois é, porque quando eu estava aqui na terra também, o que eu mais fiz foi ser desonrado. Desonrado primeiro pela minha própria família, porque nem meus irmãos de sangue acreditavam em mim. Porque os 12 que eu carreguei comigo 3 anos e meio, um é traidor desde o começo. E os outros 11 me abandonam completamente, para eu ficar sozinho no final. E eu chamei você para ser meu discípulo, e eu lhe alertei: quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e me siga, porque eu peguei a minha cruz e fui até o fim. Aleluia. E como você é meu discípulo, você vai também pegar uma cruz. Eu preparei uma cruz para você. E qual é a ideia, pastor? De que nós venhamos a carregar a nossa cruz. A ideia é de que ele quer que a gente siga literalmente os passos dele. Ou seja, todas as experiências e frustrações que Jesus teve como homem aqui na terra, nós passaremos essas experiências de alguma medida. Você se sentirá abandonado, você se sentirá frustrado, você se sentirá desanimado, você terá alguns momentos na sua vida que você vai ter aquela agonia de morte, como Jesus ele fala: vigiai e orai aqui comigo, porque a minha alma está triste até a morte. Meu Deus, eu paro para pensar que o Filho de Deus diz um negócio desse, eu não consigo mensurar. Como é que o Filho de Deus diz: a minha alma está com uma tristeza profunda, tristeza de morte. Sentir que a morte é como se ela estivesse abraçando você, ele sufocando, lhe apertando o peito. Talvez a expressão tristeza de morte pudesse ser alguma coisa parecida como se fosse hoje o ataque de pânico, ansiedade, que hoje a medicina psiquiátrica diz. E Jesus passou tudo isso para dizer: você vai passar um parecido. E para dizer que assim como eu venci, vocês também vencerão. Então, evita a negligência, vença, porque isto é um dos grandes, maiores obstáculos da nossa vida atualmente. Tantas coisas se acumulam entre nós e a gente tem a tendência: é muita coisa, eu tenho que abandonar algo, eu tenho que deixar as coisas irem de qualquer maneira. Não faça isso. Sirva com o seu melhor, porque é o Senhor que você está servindo. Eu quero levar a um outro ponto que é fundamental, que também é um desafio de uma vida com propósito. Quem vive com propósito foge da negligência, é zeloso. Procura ser zeloso para o Senhor, independente de elogio. A próxima questão é: cuidado com essa vida rápida que a gente está vivendo, onde todo mundo quer que a gente responda logo. Coitado desse WhatsApp, né, irmão? Você já parou para pensar como esse WhatsApp já criou tanta briga e confusão, inclusive entre irmãos?
Porque, pelo amor de Deus, se você digitar uma coisa errada no teclado, sai uma palavra qualquer, a pessoa já fica com raiva de você. O que isso aqui quer dizer com isso aqui? Figurinha, Deus me livre, pior ainda. Né? Ou então, a pessoa mandou a mensagem, aí você abriu o celular, quando você ia responder, alguém te chamou a atenção, conversou alguma coisa com você, você teve que bloquear o celular, colocar no bolso, e a outra pessoa viu. O quê? Ela visualizou e até agora não me respondeu? Está me negligenciando, está me desprezando? Como é que a pessoa viu minha mensagem já faz 30 minutos e ainda não me respondeu? Meu irmão, o pessoal da psicologia está reconhecendo que esse negócio de mensagem rápida está deixando o povo doido. Está exigindo de nós uma pressa para responder de maneira automática, porque a internet quer que a gente seja assim, rápido. Calma, meu filho, tem coisa para fazer na vida, só desocupado. E isso tem briga até na empresa, nas escolas que a gente trabalha, é uma demanda, é agora, eu mandei agora, me responda agora, acabou, não quero saber se você tem vida, se você tem família. Mas esse mundo rápido está forçando a gente a tomar decisões rápidas. E aí a Bíblia fala que não. Toma uma decisão, essa decisão precisa ser refletida, pensada, meditada. Provérbios 19:2. Não é bom proceder sem refletir, e aquele que é precipitado, peca. E aquele que é precipitado, peca. Aquele que não para pensar nas suas maiores decisões, já está construindo um caminho de erro, de destruição. Então, pare de responder logo rápido. Pergunte ao Senhor. Coloque-se diante de Deus. Não, pastor, porque eu quero ser gentil, eu quero agradar as pessoas, eu quero dizer sim logo. É uma bênção. Aliás, os filósofos antigos da Grécia diziam que é uma bênção o homem, quando ele chega na maturidade. Quando é que o homem chega à maturidade? É quando tem a capacidade de dizer não. Bora matar o campo? Não. Mas como assim? Não. Mas você vai fazer outra coisa? Não. E o que você vai fazer? Não quero dizer. Porque eu tenho a capacidade de dizer não. O tempo, Deus me concedeu o tempo para gerenciar com sabedoria. Se eu começar a dizer sim para toda demanda que pedirem para mim, eu vou estar me destruindo. E eu vou ser refém do tempo dos outros. Então reflita muito bem antes de você assumir compromissos, de assumir responsabilidades. Veja o que diz também Provérbios 21:5. Os planos de quem é esforçado ou dedicado, né, ou zeloso, conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Então entenda, a pobreza tem muitas causas na vida social, mas quem quer viver uma vida com propósito na presença de Deus, consegue entender que o esforçado, a pessoa diligente, a pessoa zelosa, cuidadosa, não vai querer fazer as coisas de maneira acelerada. Tem tempo para tudo. Tem método para tudo. Até para aquilo que queremos fazer, irmãos, principalmente na nossa vida familiar e na obra de Deus. Não dá para apressar o agir de Deus. Quantos de nós não quereríamos, assim, a gente evangelizar uma vez para a pessoa já se render, se quebrantar e aceitar Cristo e aprender o discipulado rápido e já mudar tudo na vida que ela precisa mudar, para logo ela já estar ali, membro ativa na obra de Deus e frutificando e não dando problema nenhum. É a igreja ideal que muitos pastores sonham. Preguei, evangelizei, a pessoa aceitou a Cristo, entendeu, foi discipulada, mudou tudo. Em poucos meses já está lá, membro ativa, servindo ao Senhor e só dando alegria. Está dando um pico de preocupação. Mas aí quando a gente lê o Evangelho, o negócio é diferente. A gente vê Cristo se arrastando com seus apóstolos, errando continuamente e já chegando no 3º ano do ministério dele. E Jesus, de repente, depois de ter falado uma parábola, e aí os discípulos perguntam: Senhor, o que isso quer dizer com isso? Aí, eu estou convosco até agora e vocês não entendem. Quer dizer, até Jesus teve as expectativas dele frustradas em relação aos seus apóstolos. O homem se
ensinava, pregava, discipulava, vivia com eles, mostrava na prática, está aqui, ó, acabou a tempestade, quem manda é eu, está aqui, ó, o demônio foi embora, eu tenho poder espiritual sobre o inferno, está aqui, ó, ressuscito o morto, eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte, e eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro fala, não, Senhor, não vai dar certo não. Entende? Quantas frustrações Jesus não teve, porque ele queria um povo que aprender, mas o povo era lento, mais devagar. Aí Jesus ele fala, ame o seu inimigo, perdoe aquele que te ofende. Aí Tiago e João olham, Jesus, os samaritanos não deixaram o Senhor entrar. Aí mesmo, aí disse, Senhor, posso orar para pedir para descer fogo do céu como Elias fez? Aí Jesus, meu Deus do céu, eu acabo de ensinar que tem que amar o inimigo, perdoar quem ofende, os homens querem matar os outros. É o básico. Expectativa quebrada, frustrada. Igreja, a pressa excessiva, ela é um prejuízo enorme para a gente. Momentos assim, inclusive, em retiros, que quando Deus começa a aquecer nossos corações, a gente se enche do Espírito e tudo mais, nós temos aquela vontade, inclusive, de tomar muitas decisões. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas a gente sabe que quando sair daqui, nós vamos bater de frente com a realidade da rotina diária. E que a gente precisa atender uma coisa. Você não vai mudar a sua rotina rapidamente na quarta-feira. Quando você voltar para a sua casa, lá estiver começando a organizar as coisas de casa, você voltando para a sua rotina de trabalho. Não vai ser tudo rápido, mas vai ser um processo. Eu quero dizer outra coisa, irmãos, que me toca muito o coração. Diga, meu evangelista. Pode falar. Uma frase que diz assim: a pressa é inimiga da perfeição. Né? Que é um provérbio popular. E quem é o perfeito? É Cristo. E quem é a pressa? É uma pressa. Exatamente. Então quem tem pressa é inimigo de Deus. Exato. Se bem que é isso mesmo, a maioria de provérbios populares, eles são baseados na fundamentação bíblica, né? Na fundamentação bíblica. Isso aqui, meus irmãos, eu queria agora fazer uma aplicação para o dinheiro. Nós estamos já acabando. Estava conversando com o pastor Gilvan hoje de manhã sobre a questão de retiro. E como a gente fala, como o retiro é bom, é lógico que cada retiro a gente ainda precisa continuar aperfeiçoando muitas coisas, mas eu acho que nós estamos melhorando, né? Nas edições dos retiros que a igreja de Calcaia está realizando. Quer dizer, só o fato de a gente conseguir aqui ter quartos para vocês, né, individuais para as mulheres, as crianças, a gente tem uma quantidade boa de banheiros e tal, não tem fila para tomar banho, não tem fila para poder usar sanitário. Todos uma série de problemas que nós tínhamos quando fazíamos retiro com a igreja de Fortaleza. E lógico, não estou criticando os irmãos de lá, até porque a demanda é alta, são 200, 300 inscritos. Para alugar um sítio para comportar tudo isso, é muito difícil. Então, eles precisam de colégio, e todo colégio tem uma estrutura que deixa a rotina do retiro muito mais cansativa. Mas graças a Deus pelo que nós conseguimos ter feito, pela misericórdia de Deus. Mas, eu falando com o pastor Gilvan de manhã e pensando, o que é que nos impede, irmãos? Sabedores, talvez, de uma atividade, um retiro comece a pensarmos em 2027. E eu vou lhe dizer o que nos impede. É a nossa cultura, só isso. É só a cultura. É só a cultura. Porque simplesmente, eu estava falando, irmão, R$100 não dá. Deus está fazendo milagre, as irmãs da cozinha também. Mas R$100 não dá. O ideal mesmo, pelos gastos que já foram feitos aqui, é que pelo menos fosse no mínimo R$150 para começarmos a ficar um pouco mais tranquilos. E detalhe, se fosse para tirar todos os gastos, inclusive o aluguel da casa, 200 seria talvez o que ficaria folgado para todos nós. Mas é lógico, fica um valor alto para tirar-se 10 dias antes de começar o retiro. Mas R$200, se começassem a ser guardados a partir de, não vou assim tão perto não, março,
Mês de fevereiro é 2, não? Isso quer dizer que a partir de março, nós temos 10 meses até dezembro. Se a gente conseguisse botar R$ 20 dentro de um cofrinho, 20 conto por mês, a partir de março. 20 em março, 20 em abril, dezembro, 200. Dezembro você estava tranquilo, já estava lá seu dinheirinho direitinho. Você precisava nem ficar assustado. Aí quando chegasse lá nas inscrições de janeiro para fevereiro, já estava de boa. Era só pegar o cofrinho, mata um pouquinho, pá, e passa, glória a Deus, e aleluia, tranquilo. E se tiver dinheiro, ia gastar dinheiro comprando lanche, alguma coisa mais para os meninos e tal, aquela coisa. Não? Aí tem gente que Né? paga 200 a pagar 600. Pois é. Aí pronto, aí o banco faz aquela coisa toda. Mas aquela passagem de Provérbios 6, 6 a 8, que fala sobre a formiga, irmãos, fala sobre essa ideia da paciência para trabalhar a longo prazo. Observe a formiga, ó preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e contudo, no verão prepara o seu pão e na época da colheita ajunta o seu mantimento. Então é aquela história, eu preciso em fevereiro de 2027, para ficar bem tranquilo e folgado, R$ 200 para viver 4 dias cheios do poder de Deus para a igreja. Bem, é para 2027. Eu vou me preparar. Aí não dá certo, é tanta coisa e tal. Aí a palavra dá esse tapa na nossa cara de mas a formiga, sabe, que um céu desse tamanho, não sei nem se esse bicho tem neurônio direito. Ela não tem chefe, ela não tem como, não tem ninguém, assim, no sentido de que de ficar cobrando, bora trabalhar. Se bem que na colônia de formigas biologicamente tem. Mas aqui o autor está falando em relação a gente mesmo, que parece que o ser humano que só quer funcionar na base do empurrão, é alguém cobrando, cadê, paga, bora. E aí a escritura está dizendo que você poderia aprender a ser autônomo. Não estou dizendo autônomo de comerciante, não. Eu estou falando autônomo, você vai gerencia a tua vida, sabe? Aprende a organizar as coisinhas, porque o bichinho lá da frente pequenininho consegue desenrolar. E você é feito à imagem e semelhança de Deus. Você consegue. E você consegue, inclusive, para coisas maiores ainda. Inclusive para o reino, que eu acho que isso tudo aqui tem a ver com o reino. Porque o dinheiro, irmãos, ele não pode ser o alvo principal, o final de tudo, que é o amor ao dinheiro de 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro, querendo o dinheiro como final em si mesmo, é cobiça, é idolatria. É adorar a Mamon, como dizia Jesus. Mas não, o dinheiro é ferramenta. Mas aí vem Jesus em Lucas 16,10 e fala uma coisa básica para nós, e que é em relação ao dinheiro que ele diz. A parábola dos talentos, a pessoa pensa, é o talento de uma habilidade, né, que a pessoa tem. Não, é talento de prata. É uma medida em quilos de prata, de dinheiro, de moeda que a pessoa recebia para poder trabalhar, talvez comprar um terreno, comprar um animal e vender e plantar alguma coisa e multiplicar dinheiro. Só que no final da parábola a gente sabe que um pegou o dinheiro e escondeu. O dono fala, rapaz, se tu desse por banco que não presta, que só gosta de tirar dinheiro, você ainda ganharia um jurozinho. Mas você não quer trabalhar e gerar rendimento. E aí ele fala, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16,10. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, meus irmãos, é fato, preste atenção nisso. Eu fico me cobrando, às vezes pensando, Deus, se o Senhor ainda talvez não nos concedeu uma maior quantidade de vidas, de almas, de ovelhas em nossas congregações para nós cuidarmos, é porque, Senhor, talvez, será que está faltando alguma coisa ainda em nós como liderança? Será o que é, Senhor, que a gente aqui está errando porque, Deus, se a gente não está tendo, a gente está negligenciando alguma coisa aqui, porque se a gente não está conseguindo cuidar de 20, 30 pessoas, a gente se assusta ou se enfada. Então é complicado pedir a Deus que as nossas igrejas tenham 250, 300 pessoas. Então é uma coisa, eu estou falando de mim, tá? É a ideia de que se eu me balanço, eu fico com medo de talvez ter que lidar em cuidar de 20, 30 pessoas. Eu digo, Senhor, eu não estou aguentando. Aí Deus fala, bem, com razão, então eu não posso te dar 300 pessoas para cuidar.
Pois quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Quem conseguir administrar com zelo e bem um pouco, então o Senhor dará a medida justa para cada um. E detalhe, eu acredito, como um pastor antigo inglês dizia, que nós pastores, nós vamos chegar no céu e nós não vamos reclamar que Deus deu mais almas do que nós poderíamos. Isso um pastor dizia para um pastor novo: filho, você nunca vai reclamar a Deus dizendo: Senhor, tu me deu mais almas do que eu poderia cuidar. Porque Deus nunca é irresponsável em relação a isso. Ele só nos dá a medida de pessoas que temos condição de cuidar. Mas a verdade é que, será que a gente pode crescer mais? Será que a gente pode evoluir mais e amadurecer mais, estar preparados para desafios maiores? Provérbios 22:7 é aquilo até que o pastor Jander acabou de falar. As pessoas que às vezes jogam dinheiro, pegam dinheiro para pagar muito mais caro, tem que evitar isso. E aí Provérbios 22:7 fala até sobre esse segredo, né? Para fugir de dívida absurda. Provérbios 22:7. O rico, aí pode botar até banco, viu, no lugar do rico? O rico domina sobre o pobre, e quem pede emprestado é escravo de quem emprestou. É a Bíblia que está dizendo, não é a economia nem o jornal de hoje. O rico domina sobre o pobre, e quem pede emprestado se torna escravo daquele que empresta. Uma igreja que sabe gerenciar o dinheiro, e irmãos que sabem gerenciar a sua vida financeira, irmãos terão mais paz. E eu estou falando isso para você, diz: pastor, mas uma vida com propósito é para buscar o Espírito Santo. E é. E eu tenho medo de dizer isso para você. Você já parou para pensar que quando você faz uma compra na internet, aquele aplicativo da Shopee, que fica lá jogando propaganda na tua cara, você pede direção ao Espírito Santo para poder comprar aquilo ali? Pastor, eu nunca parei para pensar nisso. É isso mesmo, é por isso que as dívidas estão crescendo. Pastor, vai pedir sabedoria ao Espírito Santo? É claro. A tua vida nem é tua, tudo é emprestado. Teu marido, tua esposa, tua casa, tua vida, teu corpo, tudo é dele, lembra? A gente é só mordomo daquilo que ele nos deu. Aí você vai, e não pede: Senhor, posso? E o negócio é a gente atender ou não, né? Porque ele diz não e a gente: ô Senhor, por quê? Né? Ô Senhor, só dessa vez, ô Senhor, deixa eu me mimar um pouco, né? Esse mimo eu mereço. Ô Jesus, dá-nos graça, né? Dá-nos graça. Ah, Jesus amado. E o último ponto que eu quero tratar com meus amados irmãos é sobre disciplina e correção. Pastor, qual é o sentido da disciplina que você quer falar aqui? Eu quero falar de disciplina não no sentido apenas de chamar a atenção, puxar a orelha. Geralmente a primeira coisa que a gente pensa: eu vou disciplinar esse irmão aqui que está errado, vou repreender ele. Não. A disciplina bíblica, ela tem a ver com a ideia não só da repreensão pública, mas tem a ideia de corrigir rotas, transformar atitudes. Isso é disciplina. Tem a ver com correção de rotas. E aí a passagem também muito clássica que você lembra, fala 1 Coríntios 9:25, Paulo diz, falando sobre a figura do atleta: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E aí é fato que se Paulo tem autoridade dada pelo Espírito para poder fazer uma comparação com pessoas ímpias, ele está dizendo: ó, eu não estou dizendo que o atleta é crente, eu estou falando que ele é atleta. Ele pode ser até um ímpio. É um ser humano, independente da salvação dele ou não, um ser humano que estabeleceu uma conduta de atitudes e regras que ele vai servir aquilo ali um por um. Ele vai cumprir cada ponto, porque ele quer chegar nesse objetivo. E acabou. É do diabo? Não sei. Ele é de Deus? Não sei. Eu só sei que esse ser humano se prestou ao papel de criar uma rota de atividades e ele foi lá, cumpriu uma a uma e conseguiu. Pronto. Aí Paulo diz: ele conseguiu. E para o mundo espiritual é do mesmo jeito. E não romantize. E não venha me dizer não porque Deus entende. Não, e não venha me dizer não porque Deus é gracioso. E não venha apelar para a misericórdia
misericórdia de Deus. Não, aqui Paulo não está apelando para a graça de Deus, nem para a misericórdia de Deus. Ele está apelando o quê? Para o seu bom senso. Eu falei na pregação de ontem que o nosso cérebro é acostumado a padrões, e acabou-se a conversa, meus irmãos. Deus nos criou propícios para a gente se acostumar com uma rotina. Aí o negócio é a gente decidir que tipo de rotina a gente vai ter ao acordar, ao iniciarmos o nosso dia. A rotina que vamos ter com a nossa alimentação, a rotina que nós vamos ter diante da leitura da Escritura, a rotina que a gente vai mapear e saber quem vamos evangelizar essa semana, quais alternativas vamos fazer para alcançar novas vidas e novas pessoas, o que eu vou fazer diferente, e pronto. Penúltima passagem, Hebreus 12:11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Verdade, né? Porque ninguém gosta de ter a orelha puxada. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Deus quer te exercitar. Deus quer fazer você passar por um treinamento espiritual, onde diariamente e ano após ano, você vai aprendendo novas lições e se tornando cada vez mais forte na presença dEle. Mas pastor, pode demorar? Vai depender da tua reação. Porque me perdoe, irmãos, a gente vai lá para a geografia bíblica e vê a distância entre o término do Mar Vermelho e a terra de Canaã. A pessoa faz até comparativo 4,40, né? Talvez em 4 dias, ou no máximo 4 semanas, se fosse mais lento ainda, por causa dos idosos e crianças e ao pasto do gado, eles chegariam lá em Canaã. Mas em vez de 4 semanas ou dias, eles demoram 40 anos, pela intensa resistência em não aprender. É a mesma atitude, é a mesma, não muda nada. Eles reclamam: cadê Moisés? Falta pão, acabou o pão. Aí Deus manda maná. Cadê, Moisés? Acabou a água, 3 dias, a água acabou, não tem mais nada, era melhor voltar para o Egito. Aí Deus pega e purifica as águas de Manaim, deixa elas purificadas e eles bebem, se fartam. Aí eles pegam, quando chega perto de Canaã, aí diz: bora, agora é a terra. Não, mas tem gigante lá, tá vendo, Moisés? Queria matar a gente mesmo. A mesma não muda nada. Obstáculo, reclamação, Deus traz solução. Aí vem outro obstáculo, reclama de novo, Deus traz solução. E o que Deus queria então, pastor? Sei lá, que pelo menos na segunda vez que eles percebessem que bastava apenas pedir ao Senhor e misericórdia, o Senhor atenderia. Na outra vez que surgisse um obstáculo, reclama não, bora dobrar o joelho e orar, porque Ele já atendeu antes e vai nos atender agora. Sem reclamação, agora aleluia! Mas não, mesmas atitudes, mesmos resultados. Aí se atribui essa frase àquele físico lá maluquinho que jogava a língua para fora, o Albert Einstein, né? Aquela fotinha lá dele com a língua para fora, pai da bomba atômica, e junto com Oppenheimer. E aí ele dizia assim: rapaz, é burrice, é tolice o ser humano fazer as mesmas atitudes e querer resultado diferente. Oxe, dá não, né? Dá não. Provérbios 12:1 diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão, quer dizer, não quer ser repreendido, não quer ser corrigido, quer ficar com as mesmas atitudes o resto da vida, aí a Bíblia diz: se você odeia a repreensão, você é tolo. Tá? Meus irmãos, então uma vida com propósito é dizer o seguinte: Senhor, nós temos muito a aprender. Senhor, 2026 começou agora, tem tempo ainda, temos 10 meses ainda para usufruirmos, experimentar coisas extraordinárias de Deus que não experimentamos em 2025. Mas isto não vai depender necessariamente só do Deus Todo-Poderoso, que já está falando conosco aqui. Vai depender do seguinte: quais serão as atitudes diferentes que você vai tomar para ter mais propósito? Propósito. Infelizmente eu falhei
com a internação da Lavinha, e teve uma coisa que Deus me falou e eu negligenciei. E isso eu estava falando com pastores, outros pastores colegas meus, de um grupo de pastores. Eu falei, rapaz, não posso fazer isso na Moriá, rapaz. E parece coisa besta, irmãos. Mas não tome isso como coisa mística, não, assim, sabe? Tem que ser desse jeitinho, pastor, é só desse jeitinho? Não. Mas eu acho que pode fazer uma diferença enorme. Existe na cultura da história da igreja, principalmente da igreja da Coreia do Sul, que é uma das maiores igrejas do mundo, uma prática chamada relógio de oração. Também teve na história da igreja da Inglaterra, na época do avivamento metodista. E teve também no finalzinho da Idade Média com os irmãos morávios, chamado relógio de oração. Que era a ideia de pegar os irmãos e incumbi-los, de eles determinarem uma hora do dia que eles pudessem estar livres de qualquer atividade e concentrarem-se em oração por uma determinada causa. De maneira que os morávios, e você depois pode pesquisar na internet, há-se o registro que eles começaram um sistema de relógio de oração, onde distribuíram 24 horas de oração. Pastor, tinha gente orando 1 hora da madrugada? Tinha, não sei como, mas alguém se levantava 1 hora da manhã para poder orar o seu período de oração. E de maneira que eles passaram e conseguiram cumprir durante 100 anos, ininterruptos. Eram os irmãos antigos já morrendo, partindo para a glória, e os outros chegando, dizendo, você vai assumir a oração do irmão fulano e tal, porque ele passou 40 anos da vida dele orando 10 horas da noite. A 10 horas da noite é sua agora, viu? E aí eles fizeram isso. A Coreia do Sul também o faz. A igreja metodista também adquiriu o relógio da oração, tomou para si. Aí eu fiquei pensando, e sabe quem falar isso? Os pregadores aqui do Retiro sabem. Eu fiz um grupo e eu ia colocar isso. Eu fiz um grupo só dos pregadores aqui do Retiro. E eu ia pedir, vamos fazer uma oração. Se não for para o relógio de oração 24 horas, que daqui a pouca gente, eu ia pedir, era assim, sabe? Não deu certo. Mas Deus está operando, né? Eu ia pedir para que nos 5 dias anteriores ao retiro, cada um de nós, naquele dia, estaria intercedendo e orando. E se quisesse, até postar no grupo a sua oração, postava. Só para deixar um testemunho, sabe? Ligava ali o áudio e começava a orar. Paz e graça, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero agora deixar aqui minha oração, pedindo a Deus para que nos abençoe no primeiro dia de retiro. Aí um dia ser o Cleiton, um dia ser o pastor de lado, um dia ser o pastor Giovanni, pastor Jânio, pastor Diego e irmão Gaio. E o diácono Ribeiro. Nós íamos fazer. Só que eu acabei não fazendo. A cabeça ficou zonza. Mas aí... Oi? Mas horário, sim, horário, com certeza. Aí eu te pergunto, seria difícil, talvez, a igreja Batista Moriá se juntar e criar um relógio de oração? E nós começamos a dizer, eu tenho um compromisso com a minha igreja, eu tenho que orar esse hora aqui. Eu adotei 9 horas da noite com minha hora de oração. Não precisava ir longe não. Eu acho que se a gente conseguisse orar 5 vezes por dia, para pelo menos bater a meta dos muçulmanos, já era alguma coisa. Porque os muçulmanos rezam 5 vezes por dia. Se tivéssemos 5 horários de oração e dividíssemos entre nós, talvez a gente até se lembrasse mais dos nossos pedidos. Lembrássemos mais das causas. E sabe o que eu me lembrei agora? Irmão Jorge e pastor Giovanni. O pastor que nós estávamos conversando hoje na videochamada, né? Qual é o nome dele mesmo? Pastor Souza. E pastor Souza, naquela conversa lá que a gente estava tendo agora aqui, ele pediu oração pela filha dele, a Flávia, né? Que ele falou até que é professora de história também e tudo mais, que ela também está se tratando de um câncer. E aí ele pediu para que nós orássemos um retiro aqui pela vida da filha dele. Tá certo? Então eu deixo essa mensagem com os irmãos. E eu, se Deus assim permitir, na próxima mensagem eu quero convidar os irmãos a gente meditar lendo a Escritura com propósito. E fazemos aqui meditações sobre como ler textos bíblicos com uma intenção específica. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia.